Através da maternidade espiritual, todas as mulheres podem cumprir pela graça e trilhar um caminho de santidade. Então, a maternidade espiritual, ela vai além da biologia. Ela independe dos laços sanguíneos e é a vocação de cultivar, nutrir e proteger almas, cuidando delas como se fossem filhos. O nosso sim deve ser sempre perseverante, assim como o da mãe, como de Nossa Senhora. Ela é nosso modelo máximo de mãe espiritual. A Virgem Maria, quando ela, na encarnação, ela disse o sim dela, ela concebeu do Espírito Santo e gerou em seu ventre Jesus, o Salvador da humanidade. Seu sim foi provado e testemunhado aos pés da cruz, junto a Jesus, que entrega o discípulo João no pé da cruz à Virgem, a nossa Mãe Santíssima. Maria recebe João e João também acolhe Maria. Jesus diz a ela: mulher, eis o teu filho. Depois disse João: eis aí tua mãe. Ele disse ao discípulo: João está ali naquele momento representando para nós a igreja. Ele representa todos nós. Naquele momento, Maria acolhe a igreja. É o momento da igreja nascente. São João, o discípulo amado, ele é aquele que vai receber Jesus, de Jesus representando a igreja. Ele representa a igreja naquele momento, a igreja que nasce. Maria o acolhe e, através da acolhida a João, ela acolhe todos nós. Maria é um modelo de mãe que guarda no coração, que intercede, que silencia, que confia. Naquele momento do sacrifício da cruz, Nossa Senhora está ali vivendo o Calvário. Ela, é a Virgem Maria que entrega, pelo ato de fé, Jesus. Porque o próprio Jesus que se entrega e se abandona e faz a vontade de Deus na cruz, ele é divino, ele é Deus, ele já vê Deus face a face. Mas Maria é a mulher que confia, é a mulher da fé, é a mãe da igreja. Na cruz, ela nos acolhe, ela nos recebe e ela gera a igreja. Ela sente as dores de parto, as dores da igreja que nasce. A maternidade espiritual como vocação de almas sacerdotais. Mesmo sem ordenação, existem almas que são ordenadas, e são os padres, são os nossos ministros, que são ordenados pelos bispos. Mas existe também almas sacerdotais, que são almas que têm a vocação sacerdotal. O que é sacerdotal? O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. A missa, a Santa Missa, é o santo sacrifício. Ele está ali, o padre, na pessoa de Cristo, oferecendo o sacrifício da Santa Missa por Jesus, em persona Christi. Ele está ali representando Jesus, ele está fazendo memória. E esses sim são os ministros ordenados, mas existem também almas que receberam de Deus este dom. E este dom são mulheres que amam, mulheres que podem, através da maternidade espiritual, entregar para a igreja orações, sacrifícios, em benefícios, intercedendo pelos sacerdotes.
Jesus disse a Conchita certa vez que ele que contou para Conchita, que pedindo para ela, né, para Beata Conchita, que ela fizesse sacrifício, que ela fizesse holocaustos pelas almas dos sacerdotes. Ele disse também que isso lhe custaria muito, muito mesmo, que doeria muito ao coração dela, mas que ela continuasse e que ela perseverasse e fizesse esses sacrifícios. Então, a maternidade espiritual é também um pedido de Jesus, né? É um pedido de Jesus para que almas possam estar intercedendo por estes sacerdotes, esses filhos amados dele, do Sagrado Coração de Jesus, e filhos prediletos de Nossa Senhora, pedindo que eles estejam rezando e intercedendo, oferecendo sacrifícios por estas almas. A importância dessa maternidade para a igreja e para o mundo. Bom, na história da igreja existem muitas mulheres que foram inspiradas pelo Espírito Santo a adotar almas sacerdotais, e por elas oferecerem orações e sacrifícios. Esses sacrifícios, essas orações, trata-se de um relacionamento espiritual, cuja fonte ela procede diretamente da missão de Jesus e de Maria no Calvário. Então, é como eu tinha dito antes, lá no Calvário ficou o maior sacrifício. A mãe, Nossa Senhora, recebeu a espada de dor em seu coração. A profecia de Simeão se cumpre aos pés da cruz, quando a mãe está lá, vendo seu filho chagado e dilacerado. E aí ela entrega Jesus na fé de Abraão. Nossa Senhora, mãe da fé, a mãe da igreja, ela entrega Jesus. E aí São João, ela recebe, entrega ao Filho Deus, Jesus na cruz, e recebe São João, que é um apóstolo. Então, esse apóstolo São João, ele representa a igreja, mas ele representa também os sacerdotes. Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre a intercessão. Qual a importância de interceder pelos sacerdotes? Esse é o foco principal da maternidade espiritual, que é a gente adotar padres e rezar pela sua santificação, rezar pela sua conversão, rezar para que sustente o ministério desses sacerdotes, para que eles perseverem. Os sacerdotes, quando um sacerdote é santo, quanto uma alma se levanta, ela já eleva muitas outras almas. Quanto mais almas se elevam quando nós temos um sacerdote santo. E se nós queremos sacerdote santo, é importante que rezemos por eles, que intercedamos por eles. Porque o inimigo de Deus, ele busca derrubar os nossos sacerdotes. Ele não quer que ele esteja aqui representando, fazendo os sacramentos. Então, eles são muito tentados e nós precisamos interceder por estes sacerdotes, rezar por eles. Por isso, e aí nós temos a maternidade espiritual, que é um modelo de intercessão pelos sacerdotes, pela vida deles, pelos ministérios deles. A transmissão de vida espiritual. Então, uma mãe espiritual, ela pode estar ajudando jovens convertidos e pessoas que necessitem de direcionamento, ajudando-as a crescer na fé. A maternidade é também uma resposta ao egoísmo. É como um antídoto ao egoísmo e o individualismo moderno, que hoje em dia
a gente fica incentivando a entrega e o amor gratuito. Então, muitas pessoas vivem num isolamento, num egoísmo contínuo. Então, a gente precisa incentivar que mais pessoas vivam essa entrega e o amor gratuito. E a maternidade espiritual é uma forma de amar o nosso próximo. As práticas da maternidade espiritual. Entre elas está, primeiramente, a Santa Missa. A Santa Missa é a oração mais perfeita. Por que eu digo isso? Porque a Santa Missa, quem oferece ela é o próprio Jesus. Então, quando nós vamos à Santa Missa, é Ele que oferece o sacrifício por nós. Então, a importância de uma mãe espiritual participar das Santas Missas, colocar nessa Santa Missa os filhos espirituais, os sacerdotes que elas adotaram, oferecer por ele as comunhões, as missas, pedindo pelo ministério, intercedendo. Então, a Santa Missa é a oração mais perfeita. Depois, nós teríamos a adoração. Então, fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali no Santíssimo Sacramento, dentro do sacrário, está o corpo e o sangue de Jesus. É o próprio Jesus que está conosco. Então, a importância de estar diante do Santíssimo Sacramento, adorá-lo e interceder pelos nossos sacerdotes. É obrigação, é dever da igreja, é dever da comunidade, é dever dos leigos rezar pelos sacerdotes. Devemos rezar uns pelos outros. E quanto mãe espiritual, essa é é a primeira Santa Missa, segunda adoração. Também a oração do Rosário, né? Quem pode participar de missa diária, quem tem na sua cidade missa diária, o quanto é importante. A gente pode também, através da meditação da palavra, né, da Ectio Divina, da oração diária, da liturgia, a oração do Santo Terço, os pequenos sacrifícios, nossa oração também, o oferecimento do dia, né? Nós podemos estar oferecendo o dia pelo nosso sacerdote e ser uma oração constante, porque daí você já acorda, já oferece o seu dia e você faz todas essas suas atividades, o seu cotidiano, com amor, com dedicação e de acordo com as suas possibilidades. Então, assim, a maternidade espiritual não é também, assim, algo tão complexo, mas é algo que pode ser vivido no seu cotidiano, com pequenos gestos de amor, com aquelas contrariedades que você suporta com amor. Então, às vezes, é uma fralda que eu troco do meu filho com amor. Essa troca de fralda é um sacrifício. Cuidar da casa, fazer a comida, essas atividades do dia a dia de uma mãe. As que trabalham fora, tudo que você fizer, faça com amor. Assim já dizia Santa Teresinha, né? Nada é pequeno se é feito com amor. Então, nesse exemplo de maternidade espiritual, nós temos a Beata Conchita, né? Beata Conchita teve 9 filhos, 2 mulheres e 4 homens. Ela perdeu 4 meninos, ela perdeu 4 filhos ainda em vida, e ela sofreu essa dor, né? Ela também perdeu o marido dela, e ela passou por tudo isso com resignação, e ela lá na casa dela, uma dona de casa, ela vivia a maternidade espiritual. A Beata Conchita, ela também ela teve dentro, quando ela perdeu o marido dela, ela pôde experimentar as graças da divina providência, de viver da providência de Deus. Ela pôde sentir mais próximo ainda a presença de nosso Senhor. Beata Conchita tem um momento que ela está na cozinha, e na cozinha ela vê Jesus crucificado, né?
E ele pede também para ela os holocaustos, os sacrifícios pelas almas dos sacerdotes. Beata Conchita, ela teve ainda, montou as 5 obras da cruz, né? Então, qual é a cruz do seu dia de hoje? Qual é a cruz que você tem neste dia para viver? Qual é a dificuldade? Né? Porque tem também, não é só alegria na vida da gente, tem também a questão do sofrimento, de você santificar o seu sofrimento. Então, em tudo dai graça, nas dores, nos sofrimentos, você entregar esse sofrimento pelas almas. A maternidade espiritual, ela é para jovens, para casadas, ela é para consagrada, para solteiras. Então, a maternidade espiritual é uma vocação, é um chamado de Deus para, para mulheres católicas que queiram viver e sacrificar, entregar a sua vida em sacrifício, em oblação pelas almas dos sacerdotes. Né? Ter esse cuidado especial, essa entrega, essa vida de oração, e de estar ali vivendo o seu calvário, a sua dor, o seu sofrimento, mas também entregando as suas alegrias. Uma vida de gratidão, assim como deve viver todo cristão, mas quando você faz isso por um sacerdote, imagina que o sacerdote é o Cristo aqui na Terra, ele representa Cristo. Quando Cristo estava aqui, quando ele viveu e esteve aqui conosco, né? Ele é o Deus conosco, ele ainda está conosco, né? Mas quando ele esteve aqui com os apóstolos, as mulheres que se convertiam, elas seguiam Jesus e elas o serviam. Isso está no Evangelho, é a palavra de Deus. Nós podemos também, com a nossa vida, oferecer e servir a Jesus. Ele próprio pediu que a gente, como almas sacerdotais, que essas almas que recebem essa unção de oferecer sacrifícios, que se unido a Cristo, oferecer sacrifícios, né? Então, a maternidade também espiritual, ela pode ser como cura da infertilidade. Mulheres que não podem ter filhos, que elas adotando filhos espirituais, elas podem sim, pela graça de Deus, viver esta cura da infertilidade, né? Tá fazendo esta entrega e amar nas dores e nos sofrimentos, né? O sofrimento, como eu falei, quando oferecido, ele transforma-se em dor materna. Aquilo que Maria sentiu lá no Calvário, que ela viveu, que Jesus viveu na cruz e Maria viveu na alma, ele viveu no físico, no corpo dele, mas a mãe ali, vendo tudo aquilo que o filho passava, ela sentiu na alma as dores que Jesus viveu na cruz. Então, o sofrimento, quando ele é oferecido, ele pode ser transformado, e isso vai gerar frutos espirituais que, seguindo o exemplo de união com Cristo na cruz.